Saudações mais uma vez. Meu nome é Eleutério. Agradeço a Deus por esta oportunidade que o Senhor está me concedendo, estando aqui convosco para podermos compartilhar aquilo que é a palavra do Senhor. Bem-vindo a você que já está aí me acompanhando. Vai deixando seus comentários, vai nos dizendo de onde nos acompanha e vai deixando Deus agir através desse momento maravilhoso. Nós vamos para o livro Evangelho de Jesus Cristo segundo narrou, segundo escreveu São João. Uma passagem bastante conhecida que é João 10. João 10, vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenha com abundância, com plenitude. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esta é a palavra do Senhor. Então, aqui onde nós lemos, nós encontramos essas palavras bem simples do nosso Senhor Jesus. Quando ele narra, ele nos lembra que o ladrão que é o diabo, então ele está dizendo que não veio senão para matar, roubar e destruir. Então esse é o plano. Se fores acompanhar a Bíblia, você vai encontrar que mesmo no jardim do Éden, o ladrão ele esteve lá e matou, roubou o relacionamento do homem com Deus, quebrou a aliança que o homem tinha, pois o trabalho dele é destruir. Então no jardim do Éden ele destruiu o relacionamento do homem com Deus no jardim do Éden e permitiu com que o pecado entrasse naquele lugar. Estamos a falar do jardim do Éden. Então, em vários outros lugares, você vai encontrar que na vida de Sansão, o ladrão também esteve lá, através da Dalila, e roubou, destruiu a vida daquele homem. E muitas outras pessoas. E nos nossos tempos, o ladrão ele entra nas nossas famílias, assim como destrui o relacionamento de Deus e o homem, ele também destrói o relacionamento de um homem e de uma mulher. Estamos falando de um casamento. Há casamentos que foram destruídos, há pessoas que tinham relacionamentos, esses relacionamentos estavam saudáveis. O relacionamento de Adão e Eva era o relacionamento de Deus e Adão era um relacionamento saudável. Talvez o seu relacionamento com seu esposo, talvez em algum ponto foi mais saudável em relação a este momento. Então, em algum momento nós vamos pensando que as pessoas mudaram, quando as pessoas não mudaram, mas as pessoas foram vítima do diabo. Então, o diabo, onde ele aparece, não sabe fazer outra coisa senão matar, roubar e destruir. Destrói casamentos, destrói negócios, destrói projetos, destrói muita coisa, pois esse é o trabalho dele. Ele veio para esta terra simplesmente mesmo para matar, roubar e destruir. A novidade que nós recebemos é que Jesus ele depois disse: eu vim para que as ovelhas tenham a vida e a tenham em plenitude, tenham a vida com abundância. Então ele diz: eu vim para que vocês tenham a vida. Essas são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que se ele veio a este mundo, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. João 3 desafios. Não está a falar desse espaço vazio. Não está a falar dessa terra vazia. Mas está a falar de mim e está a falar de você. E esse amor que tem com o mundo é o amor que tem por mim e por si. Por isso,
Ele entregou seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então ele diz que eu vim. Quando ele diz eu vim, para que vocês tenham a vida e tenham a abundância, quer dizer que antes nós não tínhamos a vida. Então ele veio a nós. Ele veio a si, ele veio a mim. Então veio a nós. E veio para nos dar a vida. A vida sempre esteve com ele. Por isso, quando tu lês João 1, você percebe e diz que a vida estava nele. Quer dizer que antes dele, na nossa vida, não havia vida. Mesmo pensando, mesmo imaginando que nós temos a vida, porque para nós ter a vida é estar a caminhar. Não. Se isso é ter a vida, quer dizer que Jesus não teria vindo. Mas existe aquilo que existe, uma morte espiritual. A morte que nos separa de Deus. A morte física nos separa deste mundo. Nos separa das pessoas deste mundo. Mas a morte espiritual nos separa de Deus. A morte espiritual, quando vem para nos separar de Deus. Então, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham com abundância. Então, aqui no versículo de número 11 diz, eu sou um bom pastor. Então, Jesus ele se mostra como sendo um bom pastor. Então, não está a dizer que eu sou um bom profeta, não está a dizer que eu sou um bom apóstolo, não está a dizer que eu sou um bom pastor. E todos nós, eu acredito que mesmo as ovelhas precisam de um bom pastor. Mesmo o rebanho precisa de um pastor. Então ele diz, eu sou um bom pastor. E ele termina e diz, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele nos provou que ele é um bom pastor, porque o que ele fez? Ele deu a vida por nós. Quer dizer que ele morreu em nosso lugar. Os nossos pastores, ninguém pode dar. A Bíblia claramente diz que ninguém tem o maior amor que este, ao ponto de dar a vida pelo seu amigo. Quer dizer que se ele dá a vida por nós, ou se ele deu a vida na cruz do Calvário, é por causa do maior amor que ele tinha por nós. Olhou para nós, nos olhou como filhos, nos olhou como servos, também nos olhou como amigos. Por isso ele diz que não existe ninguém na face da terra que tenha o maior amor que esse, ao ponto de dar a vida pelos seus amigos. Então, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O que é preciso é que eu preciso me colocar na posição de uma ovelha. E toda ovelha precisa de um pastor. Toda ovelha precisa de um pastor. Então, eu e você precisamos assegurar a ele como o nosso bom pastor. Então, Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Se for já ler Salmos 23, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se for já ler, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, olha, ele diz que assim como ele é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu Redentor, assim como eu tenho a ele, o que eu sei certamente é que nada vai me faltar. Por quê? Porque esse pastor fará de tudo para garantir que haja mantimento, fará de tudo para garantir com que haja as suas ovelhas que possam ter vida. Um bom pastor, por isso ele diz que um bom pastor dá vida. E Davi nos prova quando ele estava no campo, por causa das ovelhas, ele foi acima do leão. Por causa das ovelhas, foi acima do urso. E hoje ainda temos ursos. Hoje ainda temos leões, cujo o fogo é arrebatar, é devorar, é destruir. Mas
por causa disso, Deus ele envia o seu único Filho, que é Jesus Cristo, para vir à terra para poder morrer por nós. Salmos 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos ele me faz descansar e guia-me mansamente às águas tranquilas. Então ele diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele guia-me em verde, ele quer dizer que ele me leva para os melhores campos para eu poder me alimentar. Então diz que as águas tranquilas me guiam, refrigera a minha alma. Ele diz que me conduz às águas tranquilas. Então, esse pastor, aqui no versículo 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protege. Ainda que eu atravessasse momentos complicados, momentos difíceis, mas eu não vou temer. Por quê? Porque eu tenho o Senhor como meu pastor. Aquele pastor que disse em João 10, versículo de número 11, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, eu não vou temer, ainda que eu atravessasse momentos difíceis, ainda que a minha vida estivesse complicada, ainda que em todo canto o inimigo está à procura da minha alma. Ele diz que eu não temerei mal algum, não vou temer, eu vou permanecer, porque o Senhor irá me proteger com a sua vara e com o seu cajado. Tu prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos e me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Então, aqui quando nós olhamos para isso, nós percebemos que adorando a Deus, estando na presença de Deus, nós estamos mais seguros, porque aquele que é o nosso pastor, o sumo pastor, que é Jesus Cristo, ele dá vida e ele sempre dará a vida por nós. Ele nos protege, nos guarda, ele está conosco em todos os lugares. O que é preciso é eu e você depositarmos a nossa fé. A nossa fé, quando o autor aos Hebreus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé, está a falar quem? Está a falar de Jesus Cristo. Então, você precisa segurar em Jesus Cristo como o seu bom pastor. O seu bom pastor. Assegura ele como seu bom pastor. E caminha na sua verdade, caminha no seu caminho e deixa ele te proteger. Em algum momento ele diz: eu sou o pão da vida. Ele, Jesus, ele se apresenta a nós como o pão da vida. Isso em João 6,35, ele diz que eu sou o pão da vida. Ele volta a se apresentar, ele volta a se apresentar, ele volta a se apresentar e diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Ele de novo volta a dizer o seguinte: eu sou a porta das ovelhas. Qualquer um que entrar salvar-se-á e achará pastagem. Esse é Jesus de Nazaré. É esse Jesus. Então, ele é o bom pastor. Ele dá vida. Ele peleja por nós. Ele não dorme. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo quanto nós precisamos. Então, meus queridos amados, não existe outro pastor. Diz que o mercenário, ele não é pastor. Quando vê um lobo, ele foge. Existem aqueles que por muito tempo podiam se achar dos nossos protetores, mas quando o inimigo vinha atacando, eles se colocaram na fuga. Mas este não foge. Este dá a vida. Deu a vida por mim, deu a vida por si. Então o que é preciso é eu e você, em primeiro lugar, olharmos para Ele. Em primeiro lugar, depositarmos a nossa fé e a nossa esperança, sabendo
que estamos em caminho certo. Não importa as lutas, não importa os desafios, mas nós temos a Jesus como o nosso bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que protege as ovelhas, é aquele que nos guia, é aquele que nos conduz, é aquele que sempre está em pronto, aquele que não dorme. Não, enquanto o ladrão vem para matar, roubar e destruir, ele vem para nos dar a vida. E hoje nós temos a vida, pois a vida estava nele. A partir do momento que nós aceitamos a Ele como Senhor Salvador da nossa vida, nós recebemos a vida que já não existia dentro de nós. Então, nós recebemos a vida através dele. Através dele. Se você precisa ter a vida, você só terá a vida através de Jesus Cristo. Se Jesus não estiver no teu caminho, ainda que você queira viver, tu não terás a vida, porque Ele é que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são as palavras de Deus, dizer que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Ele é o acesso de chegar a Deus. Ele é o acesso de chegar ao Pai. Ele que é a porta das ovelhas. Todos nós precisamos de uma porta. Precisamos de uma porta. Mas a porta principal é Ele, Jesus Cristo. Então, eu e você, não há como chegarmos aonde nós queremos se não entrarmos por Ele, se não usarmos Ele como nosso caminho. Não podemos continuarmos tendo a vida se Ele não está nas nossas vidas. Por isso é necessário que eu e você caminhemos nele. Eu e você caminhemos com Ele. É necessário a cada dia assegurar, olharmos para Ele como aquele que nos conduz à vida. Por isso diz que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu também vim para vos dar a vida e vos dar com abundância. Então, a partir do momento que Ele entra em nós começamos a ter a vida. Então, a vida passa para dentro de nós. Então, é preciso que eu e você paremos de olhar para outros caminhos. Só temos o único Salvador, que é Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ele. Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega. Para terminar, no livro de Apocalipse, ele diz assim, Apocalipse 22, se não me passa mal, diz assim: eu estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou cear com ele comigo. Então, ele diz: eu estou na porta, estou batendo a porta do coração. E ele quer entrar. Ele quer entrar na porta. Por isso ele diz: eu estou na porta, estou batendo. Se alguém ouvir, é uma possibilidade. Pode ouvir ou pode não ouvir. E se você ouvir, se abrir já a porta. Porque eu posso ouvir e não abrir a porta. Posso ouvir e não dar espaço a ele para entrar na minha vida. Então diz que se eu estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu vou entrar. Então, tudo está em nós. Para estar no reino de Deus, ninguém é obrigado. Por isso mesmo em Mateus ele diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos. Todos vós que estão cansados e oprimidos. É o que ele está a dizer. Não está a dizer todos vocês obrigaram, não. Está a dizer todos vós que estão cansados e oprimidos. Porque é provável que você não esteja cansado. É provável que você ainda se aguenta. É bem possível, você ainda continua gerindo a sua vida. Por isso ele está simplesmente chamando aqueles que estão cansados e oprimidos. Então, não está a chamar qualquer pessoa. Cansados e oprimidos. Então, ele diz que vinde a mim. Pai do Senhor Apóstolo. Então, está a dizer, vinde a mim. Então, se você ir a Ele, certamente que Ele vai salvar a sua vida. Mas se você simplesmente ignorar, achar que você ainda pode gerir a sua vida, Ele não obriga. Jesus não obriga ninguém. Onde Ele diz que eu sou a porta, Ele mostra, é igual a nós te mostrar, dizer que o caminho que vai para si do X é isto. Mas nós não vamos te obrigar você a usar o caminho.
Nós só vamos dizer o caminho da salvação é este. O trabalho dos pastores é mostrar o caminho da salvação. Não é arrastar as pessoas a entrar no caminho. Não, nós mostramos, o pregador te mostra. Por isso diz, eu sou a porta, se alguém entrar, então ele se disponibiliza como porta. Se alguém entrar, é possível que te mostramos a porta e você não querer entrar. O evangelho está a ser pregado todos os dias. O evangelho, Jesus está a ser mostrado como porta, como a vida, mas não são todos que entram. Não são todos. Mas ele é a porta. Só entra aquele que sabe que precisa de uma porta. Que precisa de uma porta. Então, se você sentir que você é a porta segura, Jesus Cristo é a porta segura. Então, precisa de uma porta. Abraça essa porta. Tu precisas de um caminho de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, entra por esse caminho. Precisa de um pastor. Ele diz que eu sou o bom pastor. E o bom pastor é aquele que dá a vida. Então, nós estamos a ter problema sério do sinal. A internet não está nos ajudando. Não está ajudando, mas nós aguardamos. Graças a Deus já estamos de volta. E dizer que tudo que nós precisamos é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Aqui onde eu disse, quando ele diz que eu sou o pão da vida, ele diz que sou a porta, ele diz que eu sou a luz do mundo, sou um bom pastor, sou o filho. Não, é basicamente tudo isso que nós precisamos. Então, quer a vida, usa o caminho como Jesus Cristo. O resto é resto. Entendeu? O caminho para a salvação é por meio de Jesus Cristo. Esse é o evangelho que precisa ser pregado a cada dia, mostrando o mundo a Jesus Cristo. Porque Ele que é o Salvador do mundo. Ele que é o Salvador do mundo. Ele que é o nosso Salvador. Ele que é o bom pastor. Ele provou que Ele dá a vida. Ele podia ter desistido. Quando estava em Getsemane, quando tudo estava difícil, ele podia ter desistido. Até o desejo de desistir não lhe faltava. Mas estava cumprindo com aquilo que é a vontade de Deus. Ir até a cruz para salvar a mim e para salvar a ti. Então, ele volta a dizer, não existe uma outra pessoa, um amigo, que pode dar a vida pelo seu próximo. Então, ele deu a vida por nós. A vida que estava nele, ele deu para nós, morrendo no nosso lugar. E hoje nós estamos aqui, estamos caminhando. Não é porque nós somos mais bonitos, mas foi por causa da misericórdia e também foi por causa do amor dele. E esse amor precisa ser expresso a cada dia. O amor, por isso, vamos pregar o que nós vamos pregar, mas Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa mensagem. Se fores acompanhar desde o Antigo Testamento até cá, você vai encontrando a linhagem dele, porque ele é o caminho. Percebeu? Antes dele vir fisicamente na terra, os profetas já falavam dele, porque era o centro da salvação. E tem que continuar o centro da salvação. Tem que continuar. Eles sendo pregado em todos os lugares. Não podemos entrar numa igreja e não se falar de Jesus. Podemos até receber um casamento sem Jesus. Quantas pessoas tiveram um casamento sem Jesus? Como é que terminaram seus casamentos? Quantos casamentos que foram tentados serem conduzidos com beleza, com saber cozinhar ou saber fazer? Onde é que terminaram? Então, os casamentos só funcionam quando Jesus... Então, estamos a sofrer sério com o problema da internet, mas pronto, acho que ficou essencial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são palavras de Jesus Cristo. Eu sou bom pastor dá a vida pelos suas ovelhas. Não existe ninguém neste mundo que tem maior amor igual a isso, ao ponto de dar a vida pelos seus amigos. E o salmista dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, pega Jesus como sendo teu Senhor e caminha nele e deixa ele cuidar da sua vida. Deixa ele cuidar da sua vida.
Deixa Ele te tirar da situação na qual você se encontra, dos problemas que você está enfrentando. Deixa Ele te tirar, porque Ele veio para este mundo por causa de mim e por causa de você, por causa de mais alguém. E Ele cumpriu a obra. Por isso Ele disse na cruz, está consumado. Está consumado. A minha salvação e a sua salvação foi consumada na cruz do Carvalho. O que é preciso é entrarmos na salvação. O que é preciso é caminharmos na salvação e crermos que nós somos salvos. E a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós somos salvos, deixamos de estar para nós. E nós estamos em Cristo. Por isso a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a minha mensagem nesta tarde é te chamar de volta para o centro do Evangelho. The center of the gospel. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Então, eu estou te puxando para que você volte para o centro. Todos aqueles. Zaqueu era um pecador. E Jesus, ele chamou e disse, desce, hoje eu vou estar na tua casa. E quando chegou lá, por causa da alegria da salvação, uma pessoa, Zaqueu tinha uma alegria, a alegria da salvação fez Zaqueu renunciar. E ele foi dizendo, tudo que eu levei, se levei coisa que não é minha, eu vou devolver em dobro. E Jesus parou e disse, hoje entrou a salvação na casa do Zaqueu. Por que ele fala essas palavras? Porque viu a alegria da salvação. Viu um homem arrependido, viu um homem que reconheceu que havia desfraudado. A pessoa disse, eu vou devolver. A todos aqueles que eu defraudei, eu vou devolver. E Jesus parou e disse, hoje, o que entrou, ele não disse eu entrei, ele disse hoje entrou a salvação na casa do Zaqueu. Então, ele ter ido para aquela casa, houve salvação. Imagina Jesus vir para a sua casa. Imagina Jesus entrar na sua casa, entrar na sua família. Do mesmo jeito que aconteceu na vida do Zaqueu, isso vai acontecer na sua vida. Não importa os pecados, o que você tem feito, os pecados que você foi cometendo ao longo desse tempo. Isso não importa, it doesn't care. O que é preciso, what is necessary, is you must receive him. Você precisa receber a ele na sua casa. Do mesmo jeito que salvou, perdoou os pecados de Zaqueu, ele pode perdoar. Assim, não deixa os pecados te impedir de chegar a ele. Não deixa os pecados te bloquear. Não deixa o pecado falar mais alto, porque Deus não vai te aceitar, porque Jesus não vai te aceitar, porque os seus pecados são... A Bíblia fala, diz que ainda que os pecados sejam vermelhos, como? Ele pode perdoar. Então não importa quão pecador você é, mas se você abrir a sua porta, como diz em Apocalipse, eis que estou à porta, Apocalipse 23, eis que estou à porta e bato, se alguém vir a minha voz e abrir, eu vou entrar. O que é preciso, nesta tarde que você está acompanhando, Jesus está batendo a porta do seu coração, a porta da sua vida. O que é preciso é que você abra a porta. Just open your door. Open your heart, abra o seu coração, a sua porta e allow him, mupfumelele leswaku a nghena vuton'wini bya wena. Eu te garanto, meu irmão, eu te garanto, a tua vida, a sua história não mais será a mesma. Se ele entrar dentro de você, as coisas vão mudar. Aquele que dominava, por isso a Bíblia, em próprio João 10, 9, diz que aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aqueles que vieram antes dele, estamos falando dos mongóis, estamos falando dos chapatas, estamos falando dos quem, estamos falando dos curandeiros, estamos falando de todos aqueles que adiantaram. Eles que são ladrões, por isso te roubaram dinheiro, te roubaram casamento, te roubaram trabalho, te roubaram tudo, porque são ladrões. Diz que todos eles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E as ovelhas não lhes reconheceram, porque são ladrões.
O ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham com abundância. Então, nesta manhã, receba Ele, caminhe com Ele, deixe Ele tocar a sua vida. Em nome de Jesus, esta é a ministração da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Eu te amo e Jesus, Ele te ama. Pai, abençoa a pessoa que está me acompanhando a esta hora. Que a graça, que a alegria da salvação esteja sobre essa vida. Se há um pecado, Pai, eu te peço, perdoa o pecado desta pessoa. O Senhor veio para nos perdoar. Perdoa todo o pecado. E escreva o nome no livro da vida aí no céu, para quando aquele dia se fazer a chamada, nome do seu filho possa constar lá. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos quantos estão ao seu redor, a toda a sua família. Que a salvação entre, assim como a salvação entrou na casa do Zaqueu, que também entre na sua casa. Para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado. Aquele forte abraço, como sempre. E aquele beijão. Tchau, tchau. Assim fomos.